pequeninos. Porque eu vos digo que os anjos no céu sempre vê a face de meu Pai que está no céu. Porque o Filho do Homem veio salvar o que tinha perdido. Por isso andar glorificando o nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade de mais uma vez poder voltar aqui. E agradeço aos irmãos, nosso amado irmão Davi, aos irmãos que se encontram aqui na minha retaguarda. Glorifico a Deus pela igreja. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus continue usando vocês como instrumento em suas mãos. Eu me sinto bastante assim honrado por Deus e sinto um peso de responsabilidade na minha vida. Sinto também temor e tremor diante dessa tribuna a qual o Senhor Deus me colocou nessa noite. E eu creio que nessa noite Deus tem uma palavra para a sua vida, uma palavra profética, uma palavra que vai mudar a sua história, vai mudar a sua trajetória. Deus tem uma palavra hoje para a sua vida, que você vai sair daqui meditando nessa palavra, vai reconhecer o quanto você é importante para Deus, o quanto você precisa a cada dia se entregar mais para o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu agradeço essa oportunidade. Queridos, vemos aqui no Evangelho que escreveu Mateus, que Jesus Cristo, na sua trajetória, no seu ministério, ele, quando soube que João Batista, ele tinha sido preso por Herodes, simplesmente porque João Batista, um homem de muita autoridade, um homem que não temia a homens que tinham posições, um homem que não temia autoridade alguma, porque ele era um homem que Deus falasse através dele, ele falava. Era um homem que não temia a ninguém. Tudo que Deus dava para ele, ele entregava naquele momento para aquele que era designado para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, sabendo que naquele momento João tinha sido preso, a Bíblia diz que Jesus Cristo começa o seu ministério. Jesus, ele começa a passar pela cidade da Galileia e ele começa a pregar o Evangelho. A Bíblia diz que ele observa ali e havia os homens lavando uma rede no mar. A Bíblia diz que naquele momento Jesus olhou para eles e disse assim: ó, meu filho, vem para cá porque eu vou te fazer ser pescadores de homem. Jesus, ele chama estes homens e dá-lhe uma responsabilidade de eles pregarem o Evangelho após a sua morte. É uma responsabilidade que Jesus colocou na vida desse discípulo. É uma responsabilidade que Jesus Cristo coloca em sua vida, que é uma responsabilidade, irmão Robson, e de pregar o Evangelho a toda a criatura. É uma responsabilidade muito grande que Deus coloca em nossos ombros. Porém, a Bíblia vem dizendo, no capítulo 1 do Antigo Testamento, de um homem chamado Jonas. Quem conheceu Jonas reconhece que Jonas era um homem que fugiu da responsabilidade a qual Deus tinha colocado em seus ombros. A Bíblia diz que Deus tomou Jonas e diz assim: Jonas, vai até a terra de Nínive e proclama o meu Evangelho para eles, minha palavra para eles, porque a sua malícia chegou até a minha narina. A Bíblia diz que esse Jonas era um homem que era filho do profeta Amitai. A Bíblia não fala quem é Amitai. A Bíblia não revela quem era esse homem. A Bíblia só fala que Amitai era simplesmente um profeta de Deus. Eu começo a entrar nessa palavra e começo a observar bem essa trajetória e o chamado do profeta Jonas. A Bíblia diz
salmista diz que como eu fugirei da sua face? Se eu for no mais profundo abismo, ali tu estás. Ninguém pode fugir da face do nosso Deus. Ninguém pode pensar que Deus não está vendo nada, que Deus não está vendo nada. Ninguém pode deixar assim: eu vou fugir porque Deus deu uma ordem. Ei, querido, os olhos de Deus é como chama de fogo que contempla o bem e o mal. E nessa noite os olhos dele estão aqui nesse lugar. Lemos a Bíblia Sagrada e o que me chama a atenção é do profeta Abitaí, pai de Jonas. Se você observar bem a história de Abitaí, você vai observar que ele é um homem ousado. Ele é um homem a qual Deus colocava suas palavras em sua boca, e ali Deus ia lá, executava aquilo que ele tinha profetizado. Bem, eu sei e creio e acredito que Jonas, já pequeno, já observava o seu pai profetizar para o povo de Israel. Bem, entendo eu que naquele momento Jonas, em seu coração, já tinha a chama de um profeta. Em seu coração já tinha o desejo de ser usado por Deus. Se você observar bem, hoje em dia, se você for um pregador, o seu filho vai olhar para você e se você é um homem de Deus, ousado pela presença de Deus, ele vai querer ser igual a você. Ele vai ver você como espelho. Assim era o profeta Jonas. Ele tinha seu pai como espelho. Ele sabia que Deus usava sempre o seu pai, e ele também sabia que Deus poderia usar a sua boca como profeta na terra. Observe bem a Bíblia Sagrada. Então Jonas, ele cresce, e há cerca de 760 anos antes de Cristo, vem Deus e chama Jonas. Deus olha aquele pequenininho, Deus olha para aquela criança que um dia estava observando seu pai, e Deus fala: vou chamar esse homem para ser um instrumento na minha casa, para ser boca de Deus na terra. Deus olha para Jonas e vê que Jonas é um jovem que tinha disposição de abrir a sua boca e profetizar na terra de Israel. Mas só que tinha um problema na vida de Jonas. Ele profetizava em Israel, mas quando Deus chamou Jonas para pregoar na terra de Nínive, a Bíblia diz que ele foge da face de Deus. O que você quer dizer com isso, irmão? Simplesmente o que Deus fala no coração. Deus, ele te observou, te chamou, te ungiu. Deus olhou para você e falou: meu filho, você foi ungido pelo meu Espírito para pregar as boas novas, para libertar os cativos, para a libertação para aqueles que se encontram acacheados por Satanás. E às vezes eu e você só queremos profetizar em Israel, não queremos ir para Nínive. Se você ver bem essa palavra, você vai ver que Jonas, ele recusa por simplesmente ser um homem egoísta. Ele achava que só a nação de Israel era que tinha essa bênção da parte de Deus de permanecer lá. Ele olha para Israel e observa bem Israel, e ele fala: essa nação é a qual Deus escolheu para pregar, para poder anunciar, para poder profetizar. Mas só que Deus falou para ele: vai para Nínive.
ele simplesmente foge. E o tema que Deus me deu hoje nessa noite se diz assim: desperta missionário, porque é chegada a hora da colheita. É tempo de eu e você despertarmos o desejo de pregarmos a palavra de Deus. É tempo de eu e você dobrar nossas mangas e anunciar para aqueles que se encontram lá fora que a sociedade diz que não tem jeito, para falar para ele, meu amado, Jesus te ama e ele tem uma obra em sua vida. Como foi falado aqui, se não fosse alguém, eu e você não estaríamos aqui. Se não fosse um vaso na mão de Deus, que tem lá em Nova Iguaçu, no bairro da Palhada, e botando na minha cara, eu não estaria aqui e nem você estava aqui. Deus, ele te ungiu. Amém? Deus te ungiu. Só que Deus, ele quer contar com você, não somente aqui dentro, mas lá fora. Deus não quer contar com a igreja somente aqui, porque se você entender isso bem, a palavra de Deus, você vai saber que aqui dentro é o lugar para você vir, aprender da vontade de Deus, adorar a Deus e depois sair pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Aqui é onde nós aprendemos a amar o nosso irmão, aquele que se encontra lá fora. É onde Deus pega e nos aperta. É onde Deus pega eu e você e começa a falar: meu filho, é o seguinte, você virá na rua, vai ser limpo agora, vai ser purificado pelo meu sangue, porém eu vou te pegar e vou te levar para um lugar onde as pessoas não precisam ouvir a palavra. É assim que Deus faz. E diz a Bíblia que então Jonas, ele foge da face de Deus. Ele ouve a ordem de Deus. Deus deu uma ordem: vai para Nínive. E de repente ele vai para Tarsis. Ele pega o navio e vai para dentro do navio, fica lá dentro dormindo, relaxando. Desrespeitou a palavra de Deus, respeitou a ordem de Deus. E o perigo da igreja é essa. O perigo que você tem é de respeitar a palavra de Deus. Porque quando a pessoa rejeita a vontade de Deus, Deus começa a trazer tempestades espirituais sobre a nossa vida. E porque a igreja muitas vezes está doente espiritualmente, porque muitas vezes a igreja está dormindo, porque esqueceu e virou a costa para Deus na ordem que Ele deu. Deus jamais chama alguém sem promessa, amém? Deus chama cada um de nós com objetivo, amém? Louvado seja Deus. Então o povo fez isso. Jonas fez isso. Desobedeceu a ordem de Deus. Deus fala: vai para Nínive. Fala para lá que a sua malícia chegou até mim. Porque Deus sabia que quando ele fosse lá, aquelas almas de 120 mil homens iam se arrepender diante de Deus. E Deus quer fazer assim com você. É o momento de eu e você despertarmos. Jesus vai voltar a qualquer momento e vai dizer: mostre-me as tuas mãos. O que você tem feito para mim? Cadê as almas que estão perecendo? Uma hora Jesus vai despertar a igreja e vai começar a nos repreender para eu e você despertar, porque é tempo da colheita de Deus. Deus, Ele quer te usar, seja pequeno, seja grande, não importa a idade. Deus quer usar a tua vida. Deus quer fazer você um instrumento vivo
chamou Jonas. Quando ele foge, pensou que fugia da face de Deus. Ele só pensou, como muitas vezes nós pensamos que fugimos da face de Deus. Muitas vezes eu e você ouvimos a palavra de Deus, recebemos o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo desce com toda a autoridade sobre nossas vidas. E ele fala assim: agora vai, prega para o teu vizinho, prega para o seu pai, para a sua mãe, prega para dentro da sua casa, prega. E muitas vezes eu e você tem, ficamos com medo de abrir a boca. Mas se hoje você abrir a boca e dizer o que Deus está falando, você pode acreditar. Aquele que está na tua casa vai sentar juntinho com você aqui. Não deixe o diabo calar sua boca. Não deixe o diabo querer te parar. Deus tem uma obra na sua vida, sim. Deus tem um mistério na vida, sim. Mas vai, faça a obra de Deus. Pega alguém do seu lado e fala: irmão, vamos pregar a palavra de Deus, vamos anunciar o reino de Deus, vamos falar que é chegada a hora, porque Deus está contando contigo, igreja. E ela chega no meio de Jonas. Simplesmente ele foge, entre aspas, da face de Deus. A Bíblia então que Deus pega, faz com essa grande tempestade, e aqueles homens que estavam com ele, para que o barco não viesse ali naufragar, ele pega tudo que é deles e lança no mar, simplesmente porque Jonas era o culpado daquilo tudo. E Jonas simplesmente desrespeitou a vontade de Deus, e quem estava com ele sofreu aquele naufrágio. Quem estava com ele, amados irmãos, estava passando por sofrimento junto com ele. E assim muitas vezes que acontece na igreja, por causa de alguns desobedientes à palavra de Deus, Deus permite que as tempestades da vida venham sobre nossas vidas. Mas hoje, em nome de Jesus, se levanta. Em nome de Jesus, começa a se erguer. Deus tem um mistério na sua vida, sim. Se eu fosse você, glorificava mais Deus, porque o Espírito Santo habita na tua vida. A presença de Deus está sobre a tua vida. E se Ele está sobre a tua vida, Ele te garante. Ele põe as palavras na sua boca. É Ele que tem autoridade para falar. É tempo de nós, como igreja, anunciar o Evangelho. E assim foi a vida de Jonas. Ele pega parte daquele momento de tempestade. E da Bíblia então que aqueles homens pegam simplesmente uma vasilha, algumas pedras, e ali fazem o jogo da sorte, essa sorte, para saber quem era o azarado que estava no meio deles. Diz a Bíblia então que eles pegaram algumas pedrinhas, jogaram na vasilha, e o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó foi lá, permitiu que a pedra chegasse na vida de Jonas. Então alguns disseram: quem és tu? Quem é o teu povo? Quem é a tua terra? Quem é o teu Deus? E Jonas simplesmente fala: eu sou hebreu, eu sirvo o Deus do céu. E aqueles homens ficam atemorizados. Aqueles homens já começam a ficar aflitos, porque eles sabiam que aquele Deus a qual Jonas estava falando era um Deus que tinha todo o poder. Era um Deus, não era um Deus de barro, não era um Deus que não falava, era um Deus que falava, era um Deus que sustentava a sua palavra. Eles
aqueles homens, mesmo passando por aquela luta, por aquela tempestade, eles começam a clamar a Deus, começam a falar com Deus, para que o sangue de Jonas não recaísse sobre eles. Então ele diz que depois de Jonas, ele pega e é lançado ao mar. Deus simplesmente traz um peixe a qual engole Jonas. Jonas é engolido pela baleia, simplesmente, não digo a baleia, pelo peixe, né? A Bíblia não fala que é a baleia, mas pelo peixe, simplesmente porque desobedeceu uma ordem que vinha da parte de Deus. E a Bíblia diz que ele fica 3 dias e 3 noites ali, em clamor a Deus. O que Deus quer falar contigo nessa noite? Até quando tu vai ficar desobedecendo a sua vontade? Quando nós estamos na obediência de Deus, as coisas começam a fluir em nossas vidas. Quando nós estamos na desobediência a Deus, as coisas já não fluem mais para a nossa vida. Tudo vem ao contrário em nosso meio, em nossas vidas. É o filho que aparece doente, é o pai que muitas vezes começa a ficar grosseiro dentro de casa, não consegue ter mais diálogo. Porque, amados, é a tempestade que Deus enviou para que você meditasse e pensasse o porquê me vem sobre isso, me vem tudo sobre isso. Deus nessa noite Ele quer te despertar. Deus nessa noite Ele quer chamar a sua atenção nessa noite. Deus Ele quer falar para você, meu filho, a palavra está sobre a sua vida. Só abra a sua boca e deixa Deus te usar. A missão hoje em dia, amados irmãos, não é simplesmente eu e você vier aqui à igreja e pular no poder, falar de mistério com Deus, não. A missão da gente é estar dentro da nossa casa e falar para o nosso filho: olha, isso aí está errado, isso aí não é de Deus, isso aí não pertence a Deus. É você falar para o seu marido: marido, aceita Jesus, porque Ele está voltando e Ele quer te levar para o céu. É você falar para aquele viciado: olha só, larga as drogas, deixa Deus te usar, porque Deus te ama. Essa é a verdadeira missão que Deus faz conosco. Deus essa noite está quebrando grilhões de vidas que estão aqui dentro e está dizendo assim: ei, paralisia espiritual, você a partir de hoje levanta e anda e prega a minha palavra, porque assim diz o Senhor para você. Deus Ele quer te usar dentro da sua casa. A missão está dentro da sua casa. Quem é você quando está longe da igreja? Quem é você quando ninguém está te vendo? Um verdadeiro missionário se preocupa com almas. A Bíblia diz que então, quando Jesus Cristo Ele vê aquele povo que vinha atrás dele, ele dentro do seu barco, ele não pôde atravessando aquele mar. A Bíblia fala então que Jesus Cristo fala assim: eu tenho compaixão dessas almas, porque são ovelhas que não têm pastor, são ovelhas desgarradas. Ele, amado, Jesus Ele quer te usar. Jesus te usa. Aí tem uma história também de um missionário. Uma certa vez um missionário, eu esqueci o nome, ele em seu apartamento, ele simplesmente, quando olhou para baixo, ele fala que ele começou a chorar. Ele dizia para Deus: Deus, dá-me almas, senão eu morro. Era uma sede tanta no seu coração de pregar o Evangelho. O missionário, meu amado
missionário verdadeiro. Então a história fala que ele então se tornou um grande pregador do Evangelho, se tornou um homem muito ousado por Deus. Outra vez a história fala também de um homem a qual tinha tanta sede de pregar a palavra de Deus, que ele pregava até mesmo para a esclarecer. Esse homem estava sedento por alvos. Eu te pergunto nessa noite, qual é a sua sede? Qual a sede que você tem tido diante de Deus? Será que a nossa sede tem sido a parte material e esquecido da parte espiritual? Será que a minha sede está em eu ter uma boa casa, em ter um bom lugar para se morar, ou está em poder abrir minha boca e deixar Deus me usar para que Ele se lá fora? Qual tem sido a sede da igreja? Para quem você tem abrido a sua boca? Como você tem abrido a sua boca, igreja? Deus está aqui nessa noite chamando a minha e a tua atenção para nós abrir a boca, porque se eu e você calar, as pedras vão clamar, as pedras vão clamar. Não despreze aquele que está lá fora. Não ache somente que Deus só é para você, que Deus não é para aqueles. O mal de Jonas foi isso, achar que Deus só era para Israel. O mal de Jonas era pensar que Deus não servia para outras nações. Porém Jesus falou: vai a todas as nações e fazer discípulos. Faz discípulos, faz oradores da palavra, faz homens de Deus. Ei, amigo, eu tenho uma palavra para você. Seja no beco, seja no hospital, seja na sua casa, na escola, no trabalho, não deixe de pregar o Evangelho, mas continue pregando o Evangelho, continue anunciando esse Evangelho, continue falando do amor de Jesus Cristo, porque Ele está contando com você. Ele não está contando lá fora, é com você que Ele está contando. Deus conta com a igreja. Desperta, igreja, nessa noite. Desperta. Quer um grande avivamento? Lembra de Atos capítulo 3? A Bíblia diz que indo João e Pedro para a igreja formosa. A Bíblia fala então que João e Pedro estavam indo, glorificando a Deus, cheio do Espírito Santo. A Bíblia então fala que de repente ele se compara com um homem coxo. E esse homem coxo olha para ele e fala assim: meu marido, me dá uma bolinha, por favor. Preciso dar uma moedinha para eu comer. Eu vou dar uma moedinha que eu preciso com fome. Me dá uma moeda aí. A Bíblia diz então que Pedro e João, ele fixou os olhos daquele homem e disse: meu filho, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas em nome de Jesus, levanta-te e anda. Aonde foi o milagre que aconteceu, irmão? Foi lá de dentro ou lá de fora? O milagre começou, foi lá fora. Deus começou a ligar, foi lá fora. Deus falou a cabeça, foi lá fora. O milagre que fez foi lá fora. Não precisa ter medo de ninguém. Não fale assim: eu vou pregar para aquele bandido ali porque ele pode me matar. Não vou pregar para aquele viciado ali porque ele pode vir em cima de mim e me agredir. Ei, meu amigo, você tem que ter no seu corpo, é o Espírito Santo ou não? Se você tem o Espírito Santo, você vai falar, o demônio vai cair por terra e Deus vai salvar aquela vida. Deus deu autoridade esse filho. Eu estava pregando a igreja quadrangular e de repente Deus me tomou ali. Tinha um irmão, uma pessoa ali, chefe do tráfico do pitoresco. E ele estava ali, Deus me tomou para falar com ele. Tinha acabado de pregar. E ele estava querendo matar uma galera da igreja. E eu não sabia. Então eu estava aqui e o pastor falou assim: Robson, comece a orar. Eu fui orar por ele, Deus lá falou assim: fala para ele não forar ninguém aqui.
Eu falei, olha, Deus vai falar para você não cobrar ninguém. Deus vai falar o seguinte para você, meu amigo. Se você deixar, ele vai te deixar. Deus vai falar para você, eu e ele não tenho nada com você, mas Deus quer ter com você, você vai aceitar ele? E aquele homem regalou os olhos, eu falei assim, meu irmão, Deus vai falar para tu, para de ouvir o funk. Na hora ele ouviu assim, me olhou assustado. Aí Deus me deu tudo para entregar para ele. Na hora que eu estava pela pessoa, o outro jovem olhou para mim, o pastor, chama dele, o pastor que meu irmão, eu estou com muito medo de morrer. Quando ele falou isso, aquele homem que era dono do tráfico ali, olhou para ele assim, falando, filho, olha aquele negócio, deixa para lá. Deixa aquele negócio para lá. E cantou na batalha. Meu irmão, eu fiquei todo maravilhado com aquilo. Que naquela não vai, Deus, toma esse jovem. Deus pegou aquele jovem, jogou no chão, expulsou o demônio e ele foi liberto. Ele está na igreja lá, adorando o nosso Deus. Será que você está ouvindo? Deus quer te usar, igreja. Deus quer te usar poderosamente sobre essa terra. Se você for observar bem a história dos bruxos, dos feiticeiros, quando eles pegam tua posição ali, eles estudam para poder conseguir algumas vidas para estar seguindo eles. E eu e você? Vamos deixar eles vencer? Ou vamos lutar contra a força do mal e expandir o reino de Deus no Jardim Paraíso? Jardim Paraíso não pertence a homem nenhum. Jardim Paraíso pertence a Jesus Cristo. Deus me deu autoridade para profetizar. Eu profetizo que a partir de hoje, aqueles que se encontram na esquina, aqueles que se encontram aí por aí, Deus vai tocar e vai colocar aqui dentro para eu e você cuidar dessas vidas. Levanta a tua mão agora, Jesus. Eu não tenho medo de ninguém. Eu tenho ao meu Senhor. É melhor obedecer Ele do que obedecer os homens. É melhor você obedecer a Deus do que os homens. Não adianta. Deus te deu autoridade, Deus te deu ousadia, Deus derramou o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Não tenha medo de abrir a boca. Se Deus mandou falar, fala. Se Deus deu a ordem, está decretado. Ele te garante, Ele te protege, Ele te ajuda. Não tenha medo. Deus precisa de você. Deus precisa de você. Deus, Ele precisa de você. O Espírito Santo diz, eu preciso te enviar. Eu preciso te enviar. Eu quero te usar. Eu quero te usar. Eu quero abrir sua boca para profetizar. Porque quando tu abrir, vai acontecer um milagre em muitas vidas. Cadeias vai ser quebrada, hoje vai ser quebrado, e aquele povo vai dizer, só o Senhor é Deus. Deus, Ele precisa de você. Ele tem uma obra linda. Já vejo Deus operando aqui nesse lugar. O Espírito Santo está falando aqui, ó, meu filho. Não precisa temer não, na cante ou na Síria, né, cara? Não precisa temer não, eu já te dei a ordem, só você executar. Deus está mandando falar para você o seguinte: se você continuar temendo ao homem, deixando de ouvir a voz dele, e deixando ele desprezar a palavra dele, ele diz para você: você vai passar por isso que Jonas passou, mas se você a partir de hoje se humilhar, se arrepender, igual Jonas, executar a palavra de Deus, Deus vai fazer você ir além, além, muito mais alto, você vai voar debaixo da glória de Deus. Todo missionário, ele não teme, mas ele acredita que o Deus do impossível está com ele.
O Deus Todo-Poderoso está com ele. Jonas passou por isso, porém ele teve que se arrepender. Ele se arrependeu. Ele falou assim: agora eu vou, Senhor. Diz a Bíblia que foi 3 dias. 3 dias a caminho pregando o Evangelho. Por esses 3 dias que era para estar pregando, foram os 3 dias que deixaram ele dentro do peixe. Os 3 dias que Deus permitiu para ele meditar, para ele tivesse mais amor pelas almas. E Jonas passou por isso. E Deus não quer que você passe por isso. Seja pregador, seja um grande evangelista. O apóstolo Paulo diz claramente em seu livro, lá em 1 Coríntios, capítulo 9, 5:16, ele diz que a mim foi por essa obrigação que eu anuncio o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi por essa obrigação na vida dele. E Deus colocou essa obrigação sobre a tua vida. Você quer sair dessa jeita, você quer sair desse cativeiro, começa a pregar o Evangelho, que você vai ver que Deus vai fazer a sua vida, a sua história vai ser diferente. Eu nunca vi alguém pregar a palavra e Deus não dá nada para a vida dele. Eu nunca vi alguém que chegou ali e disse alguma coisa mal para Jesus, Deus deixou parecer fome. Jamais. Se você sair a partir de hoje e começar a pregar, Deus vai suprir a tua necessidade, Deus vai salvar a tua casa, Deus vai libertar a sua casa, Deus vai mudar a sua história, Deus vai transformar os teus filhos, Deus vai transformar o teu marido, o teu trabalho, tu vai ser levantado para fazer a diferença. É assim mesmo. É assim mesmo. Não faça como Jonas. Não pense que o teu Deus só é para você. É para aquele que está no espiritismo. É para aquele que está na esquina. É para a prostituta que está se vendendo para lá, por aí. É para aqueles que estão lá no chão dormindo essa hora, não tem um pão de comer. É para eles também, resolver para ele. Começa a refletir de onde Deus te tirou, irmão. Que Deus fez na tua vida, começa a refletir. Lembra o que Deus fez na tua vida? Você era para ser tragado, era para ser destruído, você era para estar aqui, nem era para estar aqui. E Deus te trouxe. Deus te trouxe. Xerega, Antionassai. Deus te trouxe nessa noite aqui para falar: eu te amo. Mas faz a minha obra, meu filho. Faz a minha obra, filha. O que eu tenho para você é muito grande. É muito grande. Deus está dizendo: estou